Good morning. On the behalf of the organization, we welcome all the participants in the 12th International Urban Planning and Environment Association Symposium, UP12. We will start the opening session. The table is composed by Engenheiro João Pedro Matos Fernandes, Minister of Environment and Portuguese Government, Professor António Feijó, Vice Rector of the Universidade de Lisboa, representing the Rector, Professora Maria Lucinda Fonseca, President of IGOT, Institute of Geography and Spatial Planning, Universidade de Lisboa, Professor Arlindo Oliveira, President of EST, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Professor Donald Miller, Chair of IUPIA, University of Washington, Seattle, USA. Professor José Manuel Simões, Chair of Local Organization Committee of UP12 from IGOT, Institute of Geography and Spatial Planning, Universidade de Lisboa. And the first speaker will be Professor José Manuel Simões, Chair of Local Organization Committee of UP12. Good morning. I would like to start this session with a warm welcome to all of the participants in this 12th International Urban Planning and Environment Association Symposium, UP12. I would like to congratulate the most worthy representative of the various institutions that joined us at the opening session of this symposium. First of all, the Minister of Environment, Engineer João Pedro Matos Fernandes, a presence that greatly honors us. It's a friend also of us. Also, Professor António Feijó, Vice Rector of the University of Lisbon, representing our Rector. To the representatives of the schools from the University of Lisbon, which are linked to the organization of this scientific event, Professor Maria Lucinda Fonseca, President of IGOT, the Institute of Geography and Spatial Planning, Engineer Arlindo Oliveira, President of Instituto Superior Técnico, EST. To Professor Donald Miller from the University of Washington and Chair of IUPIA, which from the very beginning mentored and fully support this initiative. With this symbolic act starts the 12th International Urban Planning and Environment Association Symposium, UP12, on the subject of Cities for Us, Engaging Communities and Citizens for Sustainable Development. UP12 is hosted and organized by the Institute for Geography and Spatial Planning, IGOT, and by Instituto Superior Técnico, EST, both part of the University of Lisbon, the biggest university of Portugal, 50,000 students. The organizing committee of the UP Lisbon is composed by myself, José Manuel Simões, by my colleagues of IGOT, Eduardo Marques da Costa and Carlos Cardoso Ferreira, and also by the colleagues of Instituto Superior Técnico, Fernando Nunes da Silva and José Antunes Ferreira. To all of my colleagues, as a chair of the local committee, thank you for your priceless collaboration, and thanks which I extend also to Ana Louro and Marilisa Coelho, young researchers from the Center for Geographical Studies of IGOT, for their involvement in the organization of logistical issues. The scientific event, UP12, is organized around 6 tracks: inclusion and health towards livable cities, green and sustainable towards effective cities, innovation and intelligence towards competitive cities, leisure and tourism towards attractive cities, governance and policy towards learning cities, and economy and jobs towards equitable cities. We also have the honor of having with us keynote speakers of UP12, such as Professor Simin Davodi from Newcastle University, Professor Paulo Ferrão, President of Foundation for Science and Technology, and Professor Gert de Roo from Groningen University. And the presence in the round table of Professor Peter Meyer,
Professor Emeritus from University of Louisville, United States, Professor Fernanda Magalhães from Agence Française de Développement, Professor Wolfgang Tubner, Regional Director for Europe of ICLEI, Local Government and Sustainability, and Dr. Paulo Soeiro de Carvalho, General Director for Economy and Innovation at Municipality of Lisbon. The scientific program also highlights the walking tour in the historic area of Lisbon that will take place today, later in the afternoon, and the field trip in the Lisbon metropolitan area, which will close the Congress Friday afternoon. As social program, we highlight the welcome reception that was held yesterday at the Museum of Lisbon and the conference din that will take place Thursday in the Rectorate building of the University of Lisbon. The UP12 has around 200 participants from 34 countries, 189 abstracts were submitted, 156 accepted, of which 124 were confirmed presentations. On behalf of the organization, we want to leave here too a word of appreciation and thanks to the Directorate of IGOT, first by providing the facilities to anchor the symposium, but also by the other logistical support necessary for the good success of the event. The IGOT, as thoroughly Professor Maria Lucinda Fonseca will mention today, is a dynamic school, motivated and leader of geography in Portugal, both in terms of education and research. Yet, a word of thanks to the other sponsors, the Reitoria of Universidade de Lisboa, the Foundation for Science and Technology, Caixa Geral de Depósitos, and Lisbon City Council and EGEAC. Finally, a word of recognition to the students of IGOT who volunteered to support the organization during the event. Our students are today very dynamic members and committed to our institution. A few words also about the theme of the symposium. The city is an imaging and draw space, a densified and volumetric landscape, but it's also a living space, and it is memory, work and leisure, traditional and innovation, technology and capital markets, an asymmetric mosaic of health and misery, abundance and deprivation, inclusion and exclusion, a place of arrival both to migrants and tourists and for people seeking new opportunities. The city is first and foremost people. To build a city of citizens is the proposed and the greatest responsibility of a collaborative effort, including elected officials, administration, technicians, business, and citizens. This is why public participation in urban planning process should become a more effective practice. Sustainable planning and urban design are key to human well-being. We need a new vision of cities and region of sustainable urban life after human caused a natural crisis. Many of the decisions made today will have long-term consequences, and we are certain that we must strive towards creating more inclusive and healthy cities that are more green and sustainable, more innovative and smart, with great support for leisure and tourism, economically most robust and supplying more and better jobs, with inclusive governance models, opening a new era where cities are most livable, effective, competitive, attractive, learning, equitable, and resilient. With this rationale in mind, the next 3 days will be aimed and discussing cities for us, engaging communities and citizens for sustainable development. On behalf of the organizing committee, I wish all the participants an exciting and enrichment and joyful symposium. Thank you very much. And now a few words by Professor Donald Miller, Chair of UPIA. It'll be very few words because we have a number of very important speakers to share some thoughts with you.
I'm Don Miller from the University of Washington in Seattle, Washington, the home of Amazon and Boeing and Microsoft and Starbucks. UPE, the International Urban Planning and Environment Association, began in Seattle in 1994, in part in response to the Earth Summit of 1992, the Rio Summit. And as you'll probably recall, the Rio Summit only mentioned cities and only in negative terms. The cities were the problem. So in part, the first symposium in Seattle in 1994 addressed some of the ways that through urban planning we could address environmental issues to begin to operationalize sustainable urban development. And that's been a theme throughout these last 22 years. So to my surprise, here we are at the 12th of what was not originally intended to be a series. Cities are the place of experiment. And looking through the abstracts for this particular symposium, I'm struck by two major contributions that I think are emerging from these papers. One is the development of case studies of the way that urban areas, cities, municipalities, even non-governmental organizations can approach, address, attack certain problems of sustainable urban development. The other is the development of metrics, of ways of measuring accomplishment, not only to essentially gauge progress, or maybe the lack of progress, in the direction of sustainability, but also for evaluating options, planning options that are under consideration. So I think these are two major emerging themes that I see in the abstracts, and I look greatly forward to the papers that we're going to hear. My role is not to welcome you, that's the role for the hosts, but to thank you for coming, and thank the organizing committee and the secretariat for putting together what promises to be a really splendid symposium. Thank you very much. Thank you. A few words by Professor Arlindo Oliveira, President of IST. Good morning, everyone. It's a pleasure to be here just to say a few words to you. So I'm the president of Técnico, which is the School of Engineering of the University of Lisbon. We are a large school which has a significant activity in the area of civil engineering, urban planning, architecture, and I thank the organizers from Técnico for being involved in this session. I also greet the Minister of Environment, Vice Rector, my colleague from Director of IGOT, and in particular the President of the Portuguese Science Foundation, who is present and who is not only an important person because he funds the research in Portugal, but is also directly involved in this topic. So he has done a lot of work in urban studies and urban environment. I'd just like to share with you my feelings about this area and the relevance of this area in the great scheme of things. Técnico is a large school. We have 700 professors and probably only about less than a dozen work in this area. But I have the feeling and the hope that this area will play a very significant role in the next decades in the general problem of economic development and technology development. We have significant evidence that the growth in the economy is very strongly related. We know it's strongly related, or is almost only dependent on three factors, which is the capital, the labor force, and the resources used. And in particular, in what regards the resources, is very directly correlated with the useful energy used, so the way energy is used. And if you look at long time series, you'll see that there is a very strong correlation about the effective use of energy and the actual growth of the economy. And this led us to a conclusion that I hope we'll be able to share in a more public way,
that the effective use of resources, and in particular the effective use of energy, is the limiting factor in the growth of the economy. So Portugal has been fighting, and Europe also, but Portugal in particular has been fighting a very slow growth of the economy for a number of decades now. And I have the strong perspective that we can only change this by having a much more effective use of resources, and in particular of energy. And I don't need to tell you how the area, this area where you work, is important in the effective use of resources, in the effective use of energy. Cities now spend a large fraction of our resources. It will spend more in the future. And the more efficient we make them, the more efficient the economy will be. And I believe the future growth of the economy, the future well-being of the population of our societies depend very much on how good the job we will be able to make on our cities, on our environment, on our transportation, on our buildings, on the way we produce goods, which are, as you know, mostly produced in the cities. So for this reason, I believe this area is not just a small fraction of the technology, of the development of society. It is an area that should more and more interact with other areas like information and communication technology, energy, environment, of course, materials. So this area should behave as a catalyzer for the connection of all those more specific technologies. So, and for this reason, I'm very happy that this particular meeting takes place in Lisbon, and that Technico is involved, and that the researchers from Technico in the IGOT and the University of Lisbon are involved in this project. And I wish you a very successful meeting, of course, but more than that, I wish you a very successful projects in your life and research projects, because from the results this community and others obtain, I think will depend the growth of the economy and the quality of life of our societies. Just a very quick note about Lisbon. I'm not sure whether someone will tell, but Lisbon is a very nice city, so I believe you'll like to be here for a week or so. It will be hot, I believe, but we can use that because we didn't have a very warm weather in the last few months, so this week will be hot. I think you'll enjoy Lisbon a lot. Try to, just walk around. It's a very safe city, very good food, very nice people, and very nice views and streets and architecture. So thank you for coming. I hope you enjoy the stay, and I wish you a very successful meeting and a very successful development of this area. Thank you. A few words by Professor Maria Lucinda Fonseca, President of IGOT. Good morning, distinguished speakers, colleagues, ladies and gentlemen, dear all. A special greet to the Minister of the Environment, Mr. João Matos Fernandes, Professor António Feijó, Vice-Rector of the Universidade de Lisboa, Professor Donald Milder, and my colleagues Arlindo Oliveira and José Manuel Simões. It is my great pleasure to welcome you at IGOT, the School of Geography and Spatial Planning of the University of Lisbon, for this International Symposium on Urban Planning and Environment. To begin with, I would like to congratulate the conference organizers and express my appreciation to my colleagues José Manuel Simões, Fernando Nunes da Silva and Antunes Ferreira and their teams from IGOT and also from Technico for bringing here the symposium to Lisbon, to our university, and for the excellent work they have done in planning this conference, of course in close cooperation with the chair of UPE.
Thanks are also due to the invited speakers and colleagues from other universities that came from so many countries for their outstanding competence and readiness for joining us. The topic of this conference has already been mentioned, is particularly timely given the challenges that our societies face today. Rapid urbanization, a changing climate and a carbon-constrained economy, migration flows, aging of the population, and so on. Of course, given the fact that we are in the School of Geography and Spatial Planning, all these challenges are really very important for us. And I'm confident that, in fact, geographers and urban and environmental planners have a very important role to play in the future to plan more sustainable communities and propose solutions for these challenges. Well, just a few words about the Institute. The Institute of Geography and Spatial Planning is a new school of the University of Lisbon. It is only an autonomous school since 2009, and we have about 700 students, 250 postgraduates and the others undergraduates, and we have 2 degrees, one in geography and another one in spatial planning, 7 master courses in different domains of urban and regional planning, GIS and modeling, and physical geography and environmental planning, and so on, just to mention the most related with the topic we are discussing here. And concerning research, we have the Center for Geographical Studies, which is our research unit. It's quite big. It's the biggest in Portugal in the domain of geography and spatial planning, and also the oldest. I'm very proud that it is very prestigious, not only in Portugal, but also abroad. We have now about 200 researchers, 97 are PhDs, and the others are mostly PhD students and also some master students. We have 3 main research lines in our institute, which include one related with environmental change, natural resources and risks, another one in mobilities, socio-territorial diversity and urban dynamics, and another one in spatial planning and regional development. In these thematic lines, each one includes several research groups. In total, we have 7, and as you can see, I'm not giving you the names because I must be short, but giving the topics of the strategic lines, you can understand why this kind of event and the participation in our school in this association is so important for us. So I'm really very happy you are here with us. I wish you very fruitful debates, and I'm sure that some important ideas for future research projects in cooperation with different universities will appear. And I also wish you that you can have some time to enjoy our beautiful city. Thank you very much. A few words by Professor António Feijó, Vice Rector of the Universidade de Lisboa. Good morning. Just a brief word of welcome on behalf of the President of the University. I recently read in the column in the Financial Times that Portugal has arguably the finest weather in the world. And
the columnist went on saying, it's also the most boring place on earth. I wrote a letter to the Financial Times saying that if that is so, it surely sounds like paradise. Welcome. A few words by Engineer João Pedro Matos Fernandes, Minister of Environment. Bom dia a todos. Good morning. I'm supposed to speak in Portuguese in my own country, but before that, just tell you one thing. Don't drink this. Drink tap water. Portuguese tap water is perfect. It costs 500 times less than this one, and you can find very good tap water all around the country, okay? And you don't need the plastic, of course. Muito bom dia a todos. Começo por felicitar os organizadores, o International Urban Planning and Environmental Association, por esta iniciativa. Não conhecia de perto o vosso trabalho e, portanto, é com um prazer muito grande que aqui estou, num tempo em que as cidades têm uma importância fulcral naquilo que é a forma como o território se constrói e se transforma. A concentração de pessoas, de atividades, de conhecimentos e de acontecimentos em palco urbano são uma evidência e as políticas públicas nacionais, sejam elas à escala central, à escala regional, à escala municipal, têm como obrigação contribuir para construir cidades melhores. Para mim, uma cidade melhor do que aquela que temos é uma cidade densa, uma cidade sustentável, uma cidade partilhada. A densidade, e a densidade que também se consegue através da reabilitação urbana, facilita tudo e torna, de facto, a vida nas cidades mais cómoda e mais barata. Já falamos aqui das questões económicas que o país atravessa e não só o país atravessa. A questão das infraestruturas é muito mais simples numa cidade densa, a promoção do uso do transporte coletivo, a cidade densa aproxima a diversidade e, por isso, este Governo faz uma aposta tão grande na reabilitação urbana, sendo que me parece claro que o fenómeno que assistimos de reabilitação urbana, particularmente nos centros históricos de Lisboa e Porto, não é suficiente para aquilo que pretendemos, dito de outra forma, sem nada, rigorosamente nada, contra o papel que o mercado tem na reabilitação urbana, tem e tê-lo-á, é indispensável haver uma política pública que garanta a criação de um mercado de arrendamento a preço acessível para que os centros das cidades não sejam só para quem pode. Durante muito tempo eu fui daqueles que fiz um silogismo muito simples, dos que acreditou que quando existem e se vêem mais obras de reabilitação nos centros das cidades, que é de esperar que essas cidades venham a ter mais habitantes, ou que esses espaços venham a ter mais habitantes. E aquilo que se verifica é que isso não acontece, isso não está a acontecer, e por isso temos que estar muito atentos àquela que é a renovação urbana, que bom, ainda bem que ela existe, a reabilitação urbana, que tem um único driver, que é o driver do turismo. É fundamental podermos compensar isto, e isto só é compensável com uma política pública, não há outra forma de o imaginar. Ser sustentável, para além do ser denso, como referi, significa usar de forma parcimoniosa os recursos, ser muito eficiente do ponto de vista energético, sermos capazes de reduzir os gases que provocam o efeito de estufa e termos capacidade de nos adaptar às alterações climáticas. E aqui o primeiro grande desafio está na mobilidade urbana. Eu dei o exemplo a brincar, embora com números rigorosos, daquilo que é beber água da torneira, e de facto Portugal pode orgulhar-se de ter feito um trajeto muito relevante em alguns setores do ambiente. O caso do abastecimento da água e da recolha e tratamento de efluentes é um desses casos. O caso do tratamento e da recolha e tratamento de resíduos é outro desses casos. No caso da mobilidade urbana não demos o salto. Não demos o salto. Continuamos extraordinariamente dependentes do transporte individual, e quando Portugal assume um compromisso em Paris, a partir do Acordo de Paris, de reduzir em 25% as emissões atmosféricas no domínio dos transportes, esse salto tem mesmo que ser dado. Temos mesmo que usar mais o transporte coletivo, temos mesmo que desenhar cidades para andar a pé,
Temos mesmo que desenhar cidades para andar de bicicleta. Inevitavelmente. As responsabilidades que Portugal assumiu no que diz respeito à redução dos gases que provocam efeitos de estufa, onde menos me preocupam são na produção de energia e na indústria. As chaminés podem ser muitas, e oxalá sejam muitas, mas nós conseguimos sempre contá-las. Onde, de facto, o problema mais grave existe é na agricultura, porque não falarei agora, onde, aliás, as emissões até estão a crescer, e sem aumento sem expansão do espaço agrícola, ou seja, a intensificação da produção agrícola está a fazer com que as emissões aumentem e, para além disso, é nos edifícios e nos transportes. E, por isso, nos edifícios e nos transportes temos mesmo de fazer um esforço muito grande para transformar aquilo que temos e transformar aquilo que temos para melhor. E se estas metas que eu falei dos 25% são para 2030, o compromisso de todos é que em 2050 não haja automóveis movidos a gasóleo ou gasolina nas cidades. E em 2050 muitos dos que aqui estão ainda estarão jovens. Ou seja, falta muito pouco tempo para que isso aconteça. E este é de facto um desafio de grande fôlego, um desafio que não se esgota na avaliação e na melhoria dos sistemas de mobilidade, mas onde o território que sustenta tudo isto tem que ser mesmo olhado de maneira a podermos cumprir este compromisso. Não estou a falar de uma utopia, estou a falar daquilo que é mesmo necessário que aconteça e que nos comprometemos, eu até conheço o Careca que assinou, nos comprometemos com ele em Paris e depois, mais simbolicamente, em Nova Iorque. O terceiro vértice é, de facto, o das cidades partilhadas. Num momento de escassez de recursos, não pode ser pelo preço que se faz a sua seriação. De todo. Tem mesmo que ser pela partilha do uso e, nesta partilha do uso, temos que ir mais além e tratar os resíduos como materiais a caminho de uma economia circular, porque é também insustentável o modelo de economia linear que Portugal, e não só Portugal, o mundo ocidental, e não só o mundo ocidental, o mundo todo foi construindo. E por isso o crescimento inclusivo num tempo de regressão demográfica e envelhecimento populacional, o crescimento inteligente que resulta da concentração de saber, sobretudo nos centros urbanos, são dois grandes drivers e preocupações para quem gere o território urbano. Mas mentiria também se dissesse que Portugal, que as nossas cidades não têm grandes diferenças entre si. Sim, as nossas cidades são muito diferentes entre si e é por isso que este Governo vai revisitar o Programa Nacional de Ordenamento do Território já a partir do próximo mês de junho. Há três razões de fundo que reclamam esta, eu estou-lhe a chamar revisão, sem a certeza deste ser o verbo rigoroso, mas há uma coisa que sabemos, é que os planos de medidas que lhes estão associados estão caducos, fizeram o seu tempo, e há três razões muito fortes de fundo para voltar a olhar o panepote. A primeira é porque as projeções demográficas que foram feitas não se confirmaram. Projeções são isso mesmo, e hoje aquilo que nós temos é uma tendência demográfica negativa, como sabem, até nas cidades, e sejam qual for, com mais otimismo, menos otimismo, mais incorporação de imigrantes ou refugiados ou menos, ninguém tem dúvidas que em 2030, 2040, em Portugal, morará muito menos gente do que mora hoje. E por isso não há nenhuma projeção que contrarie esta degradação do número de indivíduos e é, então, da maior importância podermos olhar o território sabendo o que nos espera do ponto de vista demográfico, que é bastante diferente do que se esperava há 15 anos atrás, quando foi pensado. Uma outra preocupação de fundo tem a ver com as alterações climáticas, eu nem diria tanto na perspectiva da mitigação, mas na perspectiva da adaptação. Já eu não consigo, e como imaginam, essas coisas às vezes acontecem, não consigo ter paciência para aqueles que acham que se calhar até se pode construir, porque isto da cheia de 100 em 100 anos, se calhar até se pode construir porque mais 100 metros mais acima, 100 metros mais abaixo, existe uma casa junto ao mar e àquela nunca aconteceu nada. Eu já não tenho paciência para essa discussão. Acho inaceitável
que não percebamos o que nos está a acontecer, não percebamos que a costa portuguesa é o mais sensível dos territórios europeus às alterações climáticas, que que nos esqueçamos tão depressa, por muito que de facto as imagens levem a isso, daquilo que vemos nas cheias a cada inverno, e garanto-vos, por muito que nos esforcemos, estas notícias não deixarão de ser notícia. Acredito é que passarão a ser menos espetaculares. Acredito que passarão a ser menos espetaculares e, portanto, não há... foi e muito bem, os outros que acreditam, e repito isto várias vezes, que o poder local é uma das grandes conquistas de Abril e, portanto, o ordenamento do território está muito nas mãos das autarquias. Ainda bem que assim é. Ainda bem que assim é. Mas, de facto, é impensável nós não percebermos que temos que, muito depressa, mudar de rumo aqui. E a terceira razão de fundo para revisitar o PNPOT tem a ver com a necessidade de haver um novo olhar sobre o sistema urbano. Acreditem que eu não tenho só tarefas simpáticas e algumas delas passaram, por exemplo, por ter participado na distribuição das verbas dos PEDUs, dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano, independentemente, sem querer entrar na politiquice, de haver gente mais corajosa do que outra e pegarem 30 planos e dar suficiente a todos, não é? Que é uma maneira de resolver o problema e pôr toda a gente igual, mas enfim, não quero perder perante uma plateia tão ilustre tempo a falar dessas coisas, mas é indispensável haver um olhar sobre o sistema urbano nacional. E, para além destas três questões de fundo, há também um conjunto de outras mais práticas, e se quiserem de política menos de fundo, mas que são da maior importância e que têm que ver com aquilo que são os compromissos do próprio Governo. 4 linhas de preocupações práticas. Em primeiro lugar, o compromisso de eleição direta nas áreas metropolitanas com as crescentes responsabilidades que os seus responsáveis virão a ter. Em segundo lugar, o novo papel agregador das políticas por parte das CCDRs. Em terceiro lugar, o compromisso de apresentar na Assembleia da República um plano para as grandes infraestruturas, que terá que ser feito até ao final de 2017 e início de 2018. E, em quarto lugar, o início da preparação do novo ciclo de investimentos comunitários. Em tudo isto, o território tem que ter um papel de destaque e eu direi que nós aqui demos, passe o autoelogio, um bom primeiro passo. Todos conhecem, pelo menos de nome, o que era o dueto Plano de Estabilidade e Crescimento e Plano Nacional de Reforma. Já agora Bruxelas até deixou cair o crescimento, chama só Plano de Estabilidade, não valia a pena estar com um nome tão comprido para uma coisa que afinal não tinha nada a ver com o crescimento. E o Plano Nacional de Reformas, que foi sempre uma coisa que apareceu disfarçada debaixo do outro, tem um eixo claro, que é o da valorização do território. Podemos discutir se melhor, se pior, se está lá mesmo tudo aquilo que sentimos como importante, mas o título não é só um título, tem conteúdo e merece certamente ser discutido. E por isso, no que diz respeito à política de cidades, que é uma política onde, repito, as autarquias ponderam sempre bastante, parece-me evidente a necessidade da reabilitação urbana e da eficiência energética, parece-me evidente o estabelecimento de um novo padrão de mobilidade e parece-me evidente a necessidade de adaptar os territórios urbanos. E a concluir, tenho aqui mais umas páginas escritas, mas a concluir, para não vos maçar, dizer que eu acho que este é mesmo o tempo da aproximação entre quem decide e quem pensa. Estou profundamente convencido disso que vos disse. Eu lembro-me uma vez de ter lido que um grande planeador ter dito que a profissão de planeador era muito dada a depressões, porque tinham ideias fantásticas e depois estas coisas nunca aconteciam, não é? E as pessoas deprimiam de ter gasto o tempo a ter ideias tão brilhantes que depois uns carecas ou não carecas acabaram por não pôr no terreno. E eu acho que este é mesmo o tempo dessa aproximação. E quando eu digo que este é o tempo dessa aproximação, isso implica certamente duas coisas. Implica a ausência de desconfiança por parte de quem decide, e acreditem que eu, como homem de fé, desconfio muito pouco de quem me ajuda. Acho que, de facto, este é um momento, e acho que é também um momento de percebermos que temos uma geração de autarcas que muito me anima. Portugal tem hoje um conjunto de autarcas que são pessoas com uma visão sobre as cidades
muito pouco paroquial, muito pouco centrada nelas próprias, naturalmente com ciclos políticos. Eles só são autarcas porque foram eleitos e votaram neles, é o povo quem mais ordena nestas matérias, infelizmente noutras também, mas acho que é evidente que temos uma geração de autarcas, e quando digo geração não estou a falar das idades, são idades muito diferentes entre eles, que muito me anima. E por isso eu peço, de facto, àqueles que estudam estas coisas que se recusem a deprimir, porque este é mesmo o momento de também saberem adaptar a vossa linguagem a quem decide, saberem adaptar a dimensão dos textos a quem tem pouco tempo para os ler, mas eu acredito que, repito, estamos todos... Quero acreditar que com muitas diferenças entre nós, evidentemente, que aqueles que, se nós fizéssemos aqui uma pequena lista de quais são os 4 ou 5 principais problemas e como é que eles podem ser atacados, nós estaríamos muito próximos de chegar a um consenso. E por isso acho que este é o momento também da partilha do conhecimento e por isso agradeço muito este convite, agradeço muito que tenham realizado este importante simpósio em Portugal e desejo-vos um ótimo trabalho. Muito obrigado. This session is now closed, and we invite you to stay for the plenary session with our keynote speakers, Professor Simin Davoudine and Professor Paul Franc.